A minha aula especificamente, eu já vou até deixar no YouTube mesmo, que é minha, não tem problema. Mas dos outros eu ainda vou conversar com eles para pedir autorização, tá bom? Tudo certinho aí? Estão conseguindo ver direitinho o meu screen? Sim, tá certinho. Beleza. Começando então. A seta aparece também, né? Aparece. Sim. Bom, então, só para revisar o que a gente falou antes de começar a aula, a gente já vai divulgar agora, a gente vai fazer as reuniões de terça e quinta à tarde, voltada para os residentes, e a gente está convidando os residentes de outros serviços, claro, desde que não atrapalhe o dia a dia de vocês, né? Não vai parar ambulatório para assistir aula, mas a gente vai ver direitinho os horários. Geralmente estão sendo às 3 da tarde, mas a gente vai formatar isso direitinho ainda, e daí a gente divulga para todo mundo. Nessa terça a gente não vai ter a reunião da tarde, tá? A gente vai ter a reunião da tarde da quinta-feira com o Luciano. O Luciano convidou a professora Lube, lá da África do Sul, para falar de acesso transcaruncular, né, Lu, que você pediu, né? E você está fechado, Lu. Pré-carúncula para acesso para fazer ligadura. Um tema um pouco mais simples, não acesso completo, né, mas só para mostrar. Não, tranquilo. E essa que é a ideia dessas reuniões de terça e quinta à tarde, é para ser para residente, claro, quem quiser entrar não tem problema algum, mas aí o foco é residente, então ensinar técnica, ver coisa de teoria, discutir caso do dia a dia, diferente dessas aulas aqui que a gente foca mais pro otorrino do consultório mesmo, para ver o que você vai fazer para o seu dia a dia. Tá bom? Então tá divulgado. Por enquanto vai ser nesse mesmo ID Zoom que a gente está usando, mas depois eu vou checar direitinho. Talvez a gente faça um ID diferente. A gente vai fazer só um cadastro, provavelmente, dos residentes e dos serviços para a gente poder direcionar, até para direcionar a aula de acordo com a necessidade de todo mundo aí dos serviços, tá bom? Muito bem, vamos lá. Eu sou o Makoto, eu sou aqui do setor de rinologia, eu sou aqui a minha casa já desde 94. E eu vou falar hoje sobre o que há de novo e o que ainda é atual em rinossinusites fúngicas. Bom, deixa eu passar aqui. Pronto. A classificação das sinusites fúngicas, basicamente, é focado na invasão da mucosa. Então, se tem invasão, basicamente se invade o interior da mucosa, submucosa e vasos, né? Ou se não tem invasão da mucosa. Essa que é a diferença básica entre os dois. A classificação normal é assim, ó. As invasivas são divididas em agudas, crônicas e granulomatosas. Essa granulomatosa é descrito mais na Índia, não tem descrição em outros locais. E as não invasivas, infestação saprofítica, que seria de pós-operatório, bola fúngica e fúngica alérgica. Recordando, Lu, você controla o chat para pergunta. Quem quiser abrir o microfone e perguntar também não tem problema, fiquem à vontade, viu? Aqui é bem informal mesmo. O que a gente tem de já, não de novidade, mas de bastante tempo sobre isso, é saber que tanto hospedeiro como fungo pode interagir ou pode influenciar no tipo de doença que a gente vai ter. Então, eu posso ter situações em que o hospedeiro é imunossuprimido, como na aguda fulminante, uma situação mais ou menos aí, que é na crônica invasiva, e situações que ele é imunocompetente, às vezes até imuno hiperestimulado, né, que seria na fúngica alérgica, que o fungo acaba sendo um alérgeno. Enquanto que em outras situações o fungo pode ser um saprófito ou até um patógeno. Sinusite fúngica é tão complexo, gente, que se você conversar ou se você ler diretrizes de sociedades de micologia, né, que estudam só fungos, eles nem consideram essas doenças aqui, ó, de baixo como doenças fúngicas, porque o fungo não está causando efetivamente uma doença. Ele só considera doenças fúngicas esses daqui, ó, que o fungo é patógeno, tá? E aí, o que o EPUS trouxe de novidade? O EPUS 2020, ele colocou que, na verdade, na prática, é melhor só dividir em sinusite invasiva, que é esse daqui, ó, rinocinusite fúngica invasiva, bola fúngica e rinocinusite fúngica alérgica. Só essas três. Então, essas outras três que eu apaguei, não é tão importante, os estudos deveriam focar mais nesses três pilares aqui, tá? E aí eu vou fazer uma primeira enquete, deixa eu ver se eu consigo liberar a enquete aqui para vocês. Vou dar uns segundinhos aí para vocês votarem, por favor.
O que é mais importante do seu ponto de vista para determinar qual sinusite fúngica o paciente pode desenvolver? A enquete é anônima, tá? Então podem responder tranquilos aí, que ninguém vai saber quem que respondeu. Tem algumas enquetes, vamos fazer várias hoje, tem algumas enquetes que são realmente para ver conhecimento, mas tem outras que eu quero saber o que vocês fazem no dia a dia. Vamos lá, metade já votou. Vamos votar aí, galera. Muito bom. O que a gente encontrou aqui, ó, é que a maioria considerou que o status de imunidade do paciente é o mais importante. Alguns colocaram um tipo de fungo que coloniza e outros colocaram a presença do fungo. Então, já para responder esse questionário, realmente, nesse caso, o status da imunidade é mais importante. Antigamente, a gente achava que era o tipo de fungo, tanto que se falava das mucormicoses, falava que era o mucor, que era o fungo ruim, né? O fungo mau, que acaba levando à infecção fúngica invasiva, e na verdade depende mais do status. E quando a presença de fungos no nariz, aquele estudo clássico do Ponical lá de 99, ele mostrou que 100% dos controles tinham fungo do nariz e 98,5% dos pacientes com sinusite crônica também tinham, ou seja, todo mundo tem fungo no nariz. Muito bem. Então, continuando aqui, ó, até para dar esse exemplo, ó, o Aspergillus é o fungo mais comum nos três tipos de sinusite fúngica. Às vezes não é o mais comum, pode ser o segundo mais comum, mas ele está lá no topo. E para mostrar para vocês que o mesmo fungo pode dar uma fúngica alérgica, pode dar uma bola fúngica ou pode dar uma fúngica invasiva, a depender do status de imunidade mesmo do hospedeiro. Então, se o hospedeiro é hipersensível ao fungo, ele pode desenvolver uma fúngica alérgica. Se ele tiver uma imunidade normal e for azarado, ele pode desenvolver uma bola fúngica. E se ele tiver imunidade suprimida, ele pode desenvolver uma fúngica invasiva. Então, a imunidade do fungo realmente é o mais importante. Aqui é um slide que eu gosto bastante, que é para a gente tentar entender o espectro das sinusites de acordo com as idades. Então, basicamente, polipose tem uma média de idade um pouquinho maior do que sinusite crônica sem pólipos, né, em torno de 42, aqui 44 para 48. Aliás, isso para mim é a única novidade do EPOS, que claro, tem mais, mas a única novidade relevante do EPOS foi isso, que eles aboliram o sinusite crônica sem pólipos e o com pólipos. Eles agora usam aquele critério do Harvey, de eosinofílico e neutrofílico, que eu mostrei naquela primeira aula que eu dei de fenótipos. Então, a fúngica alérgica geralmente é um paciente mais novo. E é fácil de entender, porque ele é muito inflamatório, né? Como tem muita inflamação, ele já pega desde mais novo. Quando é menos inflamado, ele acaba pegando mais velho. E aí, a gente percebe que, em termos de gênero, a fúngica alérgica e a polipose, aliás, fúngica alérgica tem pólipo, geralmente, são mais em homens, enquanto que a crônica sem pólipos é mais em mulher. E tem uma associação racial também da fúngica alérgica. E é importante a gente estudar a fúngica alérgica porque até 10% das poliposes que vocês operarem no seu consultório pode ser por uma fúngica alérgica. Então a gente tem que estar atento a elas, já que o prognóstico delas é pior. E a bola fúngica? A bola fúngica geralmente é mais para idoso, mais para uma idade mais... Idoso não, né? 50 e pouco, mas mais uma idade mais avançada do que na fúngica alérgica. Aqui eu já queria mostrar uma coisinha. Isso aqui é só encheção de saco minha. Tomem cuidado com o que vocês leiam. O EPOS de 2020 coloca aqui a fúngica alérgica, a rinocinusite fúngica alérgica, tem uma maior proporção de mulheres. E a gente sabe que não é homem. Aí eu fui checar a referência aqui 275. Nessa referência 275 ele coloca mesmo que é mais em homens, não é mais em mulheres, não. Então, tomem cuidado com o que você lê. Não é só porque está num artigo internacional que é verdade. Muito bem. Falando ainda daquele espectro de inflamação das sinusites crônicas, que a gente pode ir desde o cara menos inflamado até o cara mais inflamado, a gente tem que a bola fúngica talvez seja o espectro de menor inflamação. O rinologista gosta de falar muito que a bola fúngica é a propaganda do seu consultório, que você vai operar o cara e vai curar o problema, a sinusite desse paciente. Enquanto que eu posso ter outros tipos de inflamação que vão ficando piores, e a fúngica alérgica,
é um espectro de inflamação alto já, é próximo da DREA, né, da doença respiratória exacerbada por aspirina. Então, a gente está vendo que, apesar de ambas serem fúngicas, a gente vai ter um espectro, a gente vai ter uma apresentação e uma evolução muito diferentes. Então, vamos lá. Vamos falar dessas duas aqui, padrão de baixa inflamação, padrão de alta inflamação. Vamos começar pela bola fúngica, que é mais comum. Então, bola fúngica é mais mulher, aí é diferente das sinusites, né? Lá pelos 50 a 60 anos. Tem muita associação com tratamento endodôntico, né? Porque às vezes faz o canal, coloca algum tipo de cimento lá que eles usam, pode ir lá para dentro do seio e facilitar uma bola fúngica. Tem muito a ver com sinusite odontogênica e, como é um padrão de baixa inflamação, ele é inversamente relacionado à asma. Então, geralmente, quem tem bola fúngica não costuma ter muita asma, não. E como que você vai desconfiar? Vai ser aquele cara que tem sinusite de repetição ou que tem uma sinusite crônica. E nisso daqui pode parecer muito a história da sinusite crônica eosinofílica, que é geralmente aquele cara que começou a ter uma sinusite, aí daqui 3 meses teve outra, aí depois de 2 meses tem outra, depois de 1 mês tem outra, então começa a diminuir o espaço intercrises até que vira uma sinusite crônica. Então é bem esse padrão que a gente vê na bola fúngica. Mas olha que interessante, ele pode ser assintomático em até 25% dos casos, então não necessariamente o fungo vai dar sintoma. O que a gente achava antigamente que tinha muito a ver com alteração anatômica, na verdade não tem. Não tem uma associação tão forte entre ter um bloqueio de complexo osteomeatal, por exemplo, e ter a bola fúngica. Isso não é verdadeiro. Toma é fundamental para diagnóstico, geralmente é seio único. Eu já tive pouquíssimos pacientes de bola fúngica bilateral. Bilateral não, mas 2 bolas ao mesmo tempo. Uma delas foi a mãe de um ex-fellow meu, que tinha uma bola fúngica numa concha bolhosa e no maxilar do outro lado. Geralmente aspergilos, mas as culturas costumam vir negativas. Então, a gente tem que se guiar pelo aspecto mesmo do paciente, do intraoperatório e da tomografia. Bom, esse slide eu gosto sempre de mostrar em aula de tratamento de sinusite crônica, que é para mostrar que eu tenho um espectro de inflamações e, consequentemente, eu posso ter um espectro de cirurgias também. Eu não vou ter o mesmo tipo de cirurgia para todo paciente. Então, normalmente, na bola fúngica, a gente até pode fazer cirurgias mais restritas, uma antrostomia não tão grande, diferente da fúngica alérgica e da ERD, que aí eu tenho que fazer cirurgias amplas, cirurgias máximas. No final das contas, lá na escola, a gente prefere sempre fazer cirurgia máxima, tá? Porque a gente vê que a recuperação é melhor, mas, claro, cirurgia máxima tem mais risco também, porque você vai esqueletizar a base de crânio, vai esqueletizar a papirácea, obviamente que você tem mais risco de ter lesão. O tratamento da bola fúngica é sempre cirúrgico, então não é para usar antifúngico. Aliás, se não é invasivo, não adianta usar antifúngico. Mas umas coisas que eu achei de novidade, pelo menos para mim, é que vale a pena operar mesmo nos assintomáticos, que às vezes tinha essa dúvida, né? Tem uma bola fúngica, mas o cara não sente nada, será que não é melhor acompanhar? O EPOS colocou que talvez não, que talvez seja melhor operar mesmo no assintomático, principalmente se for esfenoidal, porque aí tem risco de complicação infecciosa, né, tanto orbitária como intracraniana. E se for maxilar, tem um risco teórico de ser neoplasia, né? Às vezes você vê um velamento lá completo, pode ser que esse velamento está escondendo um tumor. E esse tumor infectou e acabou dando um aspecto de bola fúngica. Então, não estou falando que é para vocês operarem qualquer coisa que tenha velado o maxilar, não é bem isso. Mas nessas bolas fúngicas, talvez a gente tenha que ter uma indicação um pouco aumentada por causa desse risco. Porém, essa é outra coisa também que me surpreendeu, e isso eu comecei a perceber também no consultório, que às vezes tem algum azarado que você opera, no caso você também é um azarado, porque você opera uma bola fúngica e a bola fúngica não resolve 100%. E geralmente aquilo que a gente fala no consultório, fica tranquilo que isso daí é o caso bom de operar. Por quê? Porque às vezes aquele fungo ficando muito tempo no seio, ele promove uma disfunção mucociliar persistente. Então, mesmo operado, ele fica secretando. Está lá com a antrostomia gigante, fica secretando, secretando, secretando. É mais raro ter recorrência da bola fúngica, isso é mais difícil, voltar a formar uma bola fúngica. Mas pode acontecer sim, em até 1/5 dos casos, de o paciente ter uma sinusite crônica maxilar depois de ter sido operado da bola fúngica. E aí, nesses casos que talvez a cirurgia mínima não resolva, talvez, aí você tenha que fazer aquelas maxilectomias mediais endoscópicas, né? Tem que ampliar a cirurgia.
mas são exceções. Vamos para mais uma enquete. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a enquete para vocês. Vamos para o próximo. Espera que eu estou me acostumando ainda aqui com as enquetes. Aqui. Como você remove totalmente as hifas da cirurgia da bola fúngica? Isso não tem certo ou errado, é como vocês fazem. Eu quero saber como que você faz no seu dia a dia. Aspiração somente pela antrostomia, lavagem com aspiração pela antrostomia, lavagem via meatotomia inferior ou mini cáudal para aspiração? Se tiver alguma dúvida aí do chat, me avisa, tá, Lu? Ou se alguém também quiser perguntar de novo, fiquem à vontade. – 65% já votaram. De novo, isso aí não tem certo ou errado. É só para vocês mostrarem como que vocês gostam de fazer. Muito bom. Vou finalizar aqui. Já 70% votou. Cadê? Share results. A maioria, então, prefere fazer lavagem com aspiração pela antrostomia. Alguns só aspiração. E alguns também fazem mini cáudal para fazer aspiração. Como eu disse, não tem certo e errado nisso daí. Cada um pode fazer de alguma maneira, desde que você consiga fazer uma limpeza bem adequada aí das suas hifas. A gente acaba fazendo na escola, a gente gosta de fazer bastante também a lavagem com aspiração. Então, só para mostrar aqui um aspecto de uma bola fúngica, né? Então, geralmente seio único, geralmente maxilar, e formam essas concreções que a gente chamava de calcificação, mas, na verdade, muito provavelmente isso daqui é o metabolismo dos metais, né, que estão relacionados ao fungo. E aqui, só para mostrar para vocês como que a gente faz, então, essa lavagem com aspiração. Deixa eu tirar o som daqui. Esse é o seio maxilar do lado esquerdo. Ó, você está vendo aqui esse aspecto bem característico de bola fúngica, né? Parece uma pedrinha mesmo que ele vai esfarelando. Por isso que, às vezes, não é tão fácil nem de pegar, e às vezes não é tão fácil de aspirar. Por isso que a gente gosta de usar a lavagem nesses casos. Ó. Você entra com o aspirador de maxilar, vai lá, um outro fica com o aspirador mesmo para fazer sucção, e esse aspirador de maxilar ele joga o soro. Na hora que você joga o soro, ele sai. Parece lavagem otológica. E aí dá aquele prazer gigantesco quando você vê esse toroço saindo aí dentro do seio. É uma coisa prazerosa. É igual quando você estoura a mucocela e sai o pus. Igual quando você estoura abscesso subperiosteal e vê drenando aquele leite condensado, é uma maravilha, é a alegria do rinologista. E aí você vê que é difícil de pegar, né? Ele não aspira, mas ele também não é duro o suficiente para você pegar. Então tem que lavar, puxar. E aí quando você vai lavando, você vê o aspecto do seio. Normalmente o seio não é tão inflamado na bola fúngica. Tá? Então é isso que a gente gosta de fazer. Mais uma coisa aí que eu achei do Epos de errado, mas isso aqui é mais para vocês tomarem cuidado mesmo com o que vocês estão lendo. O Epos fala que as bolas fúngicas na ressonância são hipointensas em T1 e hiperintensa em T2. Mas geralmente fungo não fica hiperintenso em T2, ele fica quase negativo. Aí eu fui fazer a mesma coisa, entrei lá na referência que ele colocou, que é essa 223. Tá, esse artigo aqui, eu peguei o resumo só para mostrar para vocês, que já dava para ver. Vou amplificar o resumo aqui, ó. Bolas fúngicas mostram iso ou hipointensidade em T1 e marcada hipointensidade em T2. Então é o contrário do que eles escreveram. Na verdade, o que o autor aí desse capítulo errou? Ele copiou, na verdade, o que ele estava falando sobre a mucosa, que a mucosa inflamada da bola fúngica é hipointensa em T1 e fica hiperintensa em T2, que é aquele realce que a gente tem no T2, tá? Então tomem cuidado, ele copiou até as porcentagens aqui, ele pegou a frase errada. Então, de novo, cuidado com o que vocês leem. Eu trouxe isso, não é para falar do Epos, não, é porque hoje em dia com Covid e com a internet, com o WhatsApp, o que se prolifera de informação, e às vezes saem umas informações que você não sabe de onde vem. Então tomem cuidado com o que vocês consomem de informação, que não necessariamente, não é porque está na internet que é verdadeiro. Olha como que é, então, o fungo na toma e na ressonância. Geralmente o fungo na toma ele fica heterogêneo, na ressonância em T1 ele fica iso para hipo, em T2 ele fica quase que negativo, ele fica preto mesmo no T2, tá? E pode ter esse realce aqui da mucosa, tudo. Então essa é a imagem que eu quero que vocês gravem na cabeça quando vocês forem pensar em fungo, exame de imagem de fungo, tá bom?
Makoto, a gente tem duas perguntas. Você quer que eu faça agora? A primeira é se o paciente que tem bola fúngica ele foi exposto previamente a um fungo, por exemplo, um ambiente com mofo, reforma na casa ou no trabalho. E se você tiver e a segunda pergunta é se você tiver um paciente com comorbidade bem importante e o paciente tiver uma bola fúngica assintomática esfenoidal, você tem uma conduta cirúrgica ou clínica? Boa pergunta. Quanto à exposição, é o que eu falei do estudo do Ponical. Todo mundo é exposto, se examinar direitinho, todo mundo tem fungo dentro do nariz. Só que o fungo é um saprófita, ele não tá causando doença. Então, não é uma questão de você ter tido azar de ser exposto ao fungo. Na verdade, você teve o azar do fungo entrar no seio e o seio não conseguir tirar. Aí ele começa a crescer e vira bola fúngica. Quanto ao paciente lá da comorbidade, é uma grande discussão mesmo. Acho que depende da comorbidade, depende do nível do paciente. E nessas coisas, meus queridos, acho que a gente está numa geração... Eu, quando aprendi medicina, era assim, você falava, o tratamento é esse e acabou. E o paciente falava assim, senhor, doutor, eu vou fazer o que o senhor está falando. Hoje em dia, você tem que dividir a responsabilidade com o seu paciente. Então, nesse caso, eu chegaria e falaria, olha, tem risco de você ter uma complicação. Esse risco, no artigo, se eu não me engano, é em torno de 20%, não é tão desprezível. Mas também tem risco de operar e você está com um problema aí por causa da sua coronariopatia, da sua trombofilia, eu sei lá o que ele possa ter. E aí coloca o paciente para ver o que ele prefere. Vocês têm que dividir. Quanto mais você dividir responsabilidade, melhor, tá bom? Muito bom, agora eu vou descompartilhar minha tela aqui para... Essa é a Gabi. De novo, vocês não vão reconhecê-la no dia a dia com essa foto, mas ela foi nossa residente aqui de otorrino, fez o fellow em rinologia e agora está fazendo doutorado comigo. E ela vai apresentar um caso, é um caso bem interessante, que não é um caso tão típico, para a gente começar a discutir um pouquinho mais. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Acho que deu certo, né? Então, eu sou a Gabriela, agradeço aí ao Makoto a oportunidade de compartilhar esse casinho com vocês. Então, o nosso paciente é do sexo feminino, tem 39 anos e ela é atualmente estoquista dos Correios. Ela tem uma queixa de inchaço no olho direito há 20 dias. Então, é uma paciente que iniciou com um histórico de proptose à direita, associado a dor ocular, turbação visual e diplopia progressivos. Com 10 dias de história, ela procurou o nosso pronto-socorro lá do Hospital São Paulo, onde ela deu entrada pela oftalmologia. Ela foi internada, submetida a exames de imagem para elucidação diagnóstica, e a nossa avaliação mesmo da otorrino, ela só foi solicitada após 10 dias da internação. Então, 20 dias após o início dos sintomas da paciente. Da parte otorrinolaringológica, ela relatava uma obstrução nasal bilateral e hiposmia de longa data, uma rinorreia também bilateral. Ela dizia que intercalava entre mucoide e mucopurulenta há 1 ano, pior do lado direito. Ela negava febre, cefaleia, negava qualquer outra queixa. Ela era uma paciente hipertensa, usava captopril, ela não apresentava alergia medicamentosa, não tinha história de trauma, de cirurgias nasais prévias e tinha um histórico de ter trabalhado na zona rural, na colheita de hortaliças por 2 anos, entre 2000 e 2002. Ao exame físico, então, da admissão lá do pronto-socorro da oftalmo, no primeiro contato da paciente com o serviço, ela estava em bom estado geral, ela não tinha alterações neurológicas, ela tinha uma diminuição da acuidade visual do olho direito e uma restrição da motricidade ocular extrínseca também à direita, cometendo os músculos reto lateral, reto medial e oblíquo superior. Da investigação laboratorial, a parte infecciosa foi negativa, então ela não tinha alteração de leucócitos. A única alteração do leucograma dela era um aumento no número de eosinófilos. E as provas inflamatórias também normais. Na avaliação da otorrino, quando foi solicitada, depois de 20 dias do começo dos sintomas, otoscopia, oroscopia sem alterações, a rinoscopia anterior mostrava um aumento acentuado das conchas inferiores, ela apresentava um desvio de septo para a esquerda, que impossibilitava a visualização do meato médio, e na fossa nasal direita ela tinha uma lesão polipóide, que se exteriorizava pelo meato médio, uma lesão grau 2.
Agora também quero fazer uma enquete com esse exame físico, com essa anamnese, a história inicial, por enquanto sem os exames de imagem. Qual que é a sua primeira hipótese diagnóstica? Vou pedir aí para o Makoto soltar para a gente o quiz. Pronto. Vamos lá. Então, uma paciente que deu entrada por alteração visual, né? Ela tinha um comprometimento da acuidade, da motricidade, uma história crônica de alterações nasais, sem nenhum quadro exacerbado no momento da primeira avaliação, e tinha esse aspecto da nectoscopia, um olho aparentemente sem sinais logísticos muito intensos. Vamos lá, gente. Metade votou 40%. já. É um casinho meio chatinho mesmo, esse início sem exame de imagem, que realmente leva a muitas hipóteses. A gente quer saber qual que é a primeira coisa que você pensaria se visse esse casinho. Esse é um caso bem atípico mesmo, né? Não é o normal. Até porque a otorrino foi chamada 20 dias depois, né? Não é uma coisa que o primeiro contato é... Acho que é um problema meio que nacional, viu? Não é só aqui, não. Sim. Bom, acho que deu um minuto, vou finalizar aqui e Legal, compartilhar os tá resultados. ótimo. Vamos ver aqui, então... 60% mais ou menos responderam, né? Então, o mais votado foi uma complicação de rinocinusite aguda, seguido aí, então, de mucocele e sinusite fúngica alérgica. Então, realmente são hipóteses que a gente levanta mesmo. Eu vou dar continuação ao caso para a gente, com os exames de imagens, conseguir definir a real patologia aí da paciente. Só colocando, foram todas hipóteses que a gente teve também, viu? Com certeza. Mucocele, fúngica alérgica, oftalmo pensou em tumor também. Então foi tudo. Exatamente. Só fúngica invasiva que não estava tão assim no começo, mas o resto foram todas hipóteses plausíveis para a gente. A fúngica invasiva, nesse caso, a gente só não pensou porque acho que ela não tinha nenhuma imunodeficiência, né? Foi por isso, não era diabética. Uhum. Mas o aspecto de pegar o olho também pode acontecer na fúngica invasiva. Vai lá, Gabi. Legal, vamos lá. Então, o primeiro exame que a paciente fez foi uma tomografia. Eu vou apresentar aqui para vocês a partes moles com contraste. Então, a gente vê um velamento, né, dos seios frontais bilaterais, um conteúdo já heterogêneo. A gente consegue ver esse comprometimento orbitário. Então, aparentemente, aqui uma densidade de partes moles que ela está aparentemente respeitando aqui a periórbita, está rechaçando o olho para inferior e para lateral. E a gente consegue ver aqui uma erosão do assoalho do seio frontal, que também chamou atenção. E por essa imagem, só com a tomografia e por essa erosão, a primeira hipótese da oftalmo foi tumor. Por isso que atrasou também um pouquinho mais o diagnóstico, até conseguir fazer a ressonância. Então, apesar desse comprometimento sinusal, oftalmo e rádio acharam que isso aqui poderia ser um tumor, principalmente pela erosão. Só uma coisinha, Gabizinha, só em relação à nossa enquete. Se você só olhar essa tomografia, pode ser uma complicação de sinusite também, viu, gente? Então não está errado. O que fala contra? Olhar a foto do paciente. Por isso que eu sempre falo que nessas discussões de caso precisa ver a foto do paciente. Porque o olho desse paciente estava sem inflamação. Só estava com a proptose, mas sem quemose, que é aquele edema de conjuntiva, sem hiperemia, sem sinais de inflamação. Então, por isso que a gente não começou a descartar também complicação de sinusite nessa fase, tá bom? Mas se olhar só a tomo, é uma tomo de complicação de sinusite também. Exatamente, o olho era muito bom para nossa tomo, né? Exato. A gente vê o comprometimento todo da cavidade nasal, velamento parcial dos seios maxilares, também com conteúdo heterogêneo, hiperdenso. E a mesma coisa acontece no seio esfenoidal, que é um seio que chama um pouquinho mais de atenção por ser bem hiperintenso, e também aparentemente a gente pode até pensar num certo remodelamento aí do seio. Então, realmente, a conduta para elucidar esse caso seria uma ressonância, que atrasou um pouquinho para a gente conseguir, né? No serviço público é mais complicado, então ela conseguiu fazer alguns dias depois, e esse daqui é nosso exame. Então, em T1, a gente vê que tem
essa alteração orbital, ela é isointensa, né? E a conteúdo da fossa nasal, ele é hipointenso, com contraste. A gente vê que tem discreto realce aqui da alteração orbitária, e na fossa nasal também ela se entremeia aí entre áreas hipointensas e um pouquinho do aumento do sinal. E o que faz a gente ter certeza aí do diagnóstico é o T2, que a gente vê que realmente esse conteúdo ele é hiperintenso, então a gente pensaria numa secreção, provavelmente uma mucocele, e a gente consegue ver que o seio frontal, ele está sem sinal. Então, aqui tem fungo. Provavelmente causou essa erosão que acontece até em 20% dos casos da fúngica alérgica, e essa erosão acabou causando essa extensão aí da doença da fúngica alérgica, que combinou com uma mucocele. A gente vê que no maxilar tem um pouquinho de secreção, o frontal fungo, e é legal o que o Makoto falou para a gente lá no começo da aula, que é realmente essa ausência do sinal no T2. Então, a gente vê que fica preto e com realce periférico, que é pela inflamação da mucosa. Então, esse slide eu acho bem legal para a gente gravar, que na tomografia é hiperdenso, a gente vê um hipossinal, isohipossinal em T1, e em T2 a gente vê a ausência de sinal, fica preto, um realce periférico, que marca bem o fungo. Aqui a gente consegue ver a diferença, né? O esfenoidal direito, que era pequenininho, tinha secreção, e o esquerdo tem fungo. Então, essa paciente foi submetida à cirurgia, estava internada pela oftalmo, então foi abordada externamente para a drenagem da mucocele pela oftalmo, e a gente fez a sinusectomia. Foi uma cirurgia do ano passado, foi a Laurinha que entrou de fellow e foi orientada pelo Marrone, pelo Dr. Paulo. Obrigada aí pelo vídeo. Então, eu vou começar com o aspecto inicial. Da fossa nasal direita, a gente via a lesão polipoide, já tinha sido descrita na rinoscopia. A fossa nasal esquerda era bem estreita, realmente um desvio de septo obstrutivo. A gente precisou abordar para conseguir ter acesso ao meatomé de fazer a sinusectomia. Esse era o aspecto pós-septoplastia, então edema da mucosa. Luxando a concha média, a gente já via uma secreção um pouquinho mais amarronzada. A gente faz a oncifectomia, vamos para o seio maxilar, que foi drenado uma secreção espessa, mas aspirável, né? Provavelmente um catarro, uma secreção mesmo, não tinha tanto aspecto de fungo. A gente amplia a antrostomia, procede para a etimoidectomia anterior, posterior. A gente achava também na etimoide um pouquinho de fungo. Fomos para o esfenoidal, então luxando a concha superior e a concha média para a esfenoidotomia. A gente localiza o esfenoidal e já consegue ver que realmente tem um conteúdo diferente ali. Ampliamos com Keston, que é uma pinça que a gente gosta bastante aqui na escola. E esse era o aspecto de dentro do seio. Então, secreção um pouquinho amarela, a gente não conseguiu aspirar com facilidade, precisamos lavar para conseguir tirar esse conteúdo do seio. E realmente bem a característica da mucina, né? Parece uma gosma, é grudento, não aspirável, às vezes precisamos de pinça para limpar, igual o Makoto falou. Não foi suficiente uma vez só lavar, então foram duas lavagens para conseguir tirar tudo. E a segunda vez ainda saiu tudo isso aqui, tudo isso estava no esfenoidal. Então é uma mucina mesozinofílica, né? Aparentemente bem característico. Esse foi o aspecto pós-lavagem com seio já limpinho. Depois a gente continuou a sinusé, base de crânio esqueletizadinha, fomos para o frontal, também tinha a mucina. Precisamos lavar para tirar, para deixar bem limpinho. Terminando de aspirar aí. Então, é um pouco bem trabalhoso tirar essa secreção espessa daí. Esse é o aspecto final, então a antrostomia do lado esquerdo, a gente gosta da cirurgia máxima, como o Makoto falou, a gente abre bem o seio esfenoidal, esqueletiza a papirácea, a base de crânio, para ter acesso ao frontal. Do lado direito eu mostrei aqui só o aspecto final, para não ficar muito extenso, mas a gente fez a sinusectomia aí da mesma forma que o esquerdo. O que a gente achou aí da cirurgia, então?
O anatomopatológico evidenciou a presença de fungo positivo pela técnica de Grocô, sugerindo, então, a sinusite fúngica alérgica. Na cultura, cresceu o fungo, foi positiva para o gênero Trichoderma, que é um fungo encontrado aí no solo, e o prick teste foi positivo, evidenciando, então, essa hipersensibilidade da paciente ao fungo. Então, apesar desse caso não ser tão comum, né, a mulher abriu aí como uma mucocele, mas ele tem todos os critérios para fúngica alérgica, tem o pólipo, tem a ATC com os achados, a cultura, a mucina e o teste alérgico positivo. Então, eu achei legal trazer para vocês. Eu passo a bola aí de volta para o Makoto, para ele continuar a aulinha e ensinar um pouquinho para a gente sobre fúngica alérgica. Deixa eu descompartilhar aqui. Ô, Makoto, antes de continuar, você podia responder umas perguntinhas do pessoal aí? Manda. Vamos lá. O follow-up, você faz com tomografia ou você faz com ótica? E qual que é o tempo ideal de dar uma olhada para ver se está dando certo? Então, endoscopia, não, sem tomografia. E, na verdade, isso que os estudos mostraram, que começou a se ver mais taxa de falha porque fizeram follow-ups mais longos. E é o que eu falo, até em termos econômicos, é uma maneira de você fidelizar seu paciente, você manda ele vir, no começo faz o pós-operatório normal, mas depois fala para ele vir a cada 3 meses, fazer uma endoscopia nasal, nasofibro, cada meio ano, você fideliza seu paciente. Então, o ideal é acompanhar por até 1 ano, pelo menos, para ver se não vai entrar naqueles 20% de mucostase, né, de alteração do batimento mucociliar. Legal. E na cirurgia você só faz uma antrostomia, lava o seio, com seringa, com soro, etc. Ou você remove a mucosa do seio também? Boa, isso acho que eu até vi, foi a Maju que perguntou isso aí, né? Foi a Maju de BH. Maju é da casa, aí tem que vir sempre. Eu vi que as outras, que depois o Fabrício me mandou também, o Fabrício é um grande amigão meu aí, é o presidente da BR, é uma honra tê-lo aí, viu, Fabrício? Quando você quiser, pode falar também. Seguinte, essa ideia que a Maju trouxe é uma ideia nova também, que entra naquele conceito do reboot de mucosa. Então, o que acontece? Numa bola fúngica normal, acho que não vale a pena você tirar a mucosa, não. Mas se você considerar que é uma sinusite crônica pós-bola fúngica, que ficou com essa mucosa com mucostase e tal, se você for fazer uma cirurgia mais ampla, talvez valha a pena você fazer esse reboot de mucosa também. Mas isso são ideias bem controversas. Não é o clássico, até para a prova aí para os residentes, é manter a mucosa, não é para retirar. Mas já tem teoria sobre isso também, viu? Tá. Se você tem sucesso na cirurgia, pode ser por provavelmente ter permanência de um processo dentário infeccioso? Como que você faz quando o paciente tem um problema dentário e a bola... Você faz qual primeiro? Qual que você acha que é a hora? Ótimo. Você sabe que antigamente a gente falava, enquanto não tirar o implante eu não opero, não sei o que lá. Mas, para o paciente, até em termos financeiros, é muito mais complexo ele retirar o implante do que fazer uma sinusectomia endoscópica. Então, eu converso, tudo questão de conversar. Eu converso com o paciente e falo, olha, eu vou limpar seu seio, vou drenar, vou abrir ventilar, abrir a drenagem, mas pode ser que não melhore porque o foco está lá embaixo. Então, se melhorar, os pacientes até preferem, você fala, vamos tentar então pelo nariz, se resolver, ótimo, se não resolver, eu vou lá no dentista e arranco o implante. Tudo que é conversado e anotado no prontuário não é caro. E um paciente com tumor cerebral que está em programação de uma quimioterapia. Bom, pode ser qualquer paciente em programação de uma quimio. E fazem aquela tomografia pré-quimioterapia e acham uma bola fúngica. Você acha melhor iniciar o processo cirúrgico otorrinolaringológico antes do processo de quimioterapia ou não faz diferença? Isso, a Eri Ortiz, lá do Unicamp, estudou bastante isso daí. E, na verdade, é meio controverso mesmo. Na escola, a gente prefere operar todos, né? Prefere operar, limpar bem os seios, mas não tem uma evidência tão robusta na literatura que ser obrigado a operar esses pacientes antes de fazer a quimio, a radioterapia. Mas eu, particularmente, prefiro operá-los. Makoto, diga. Só na base daquela pergunta que você respondeu sobre a cirurgia pós o implante, né? Que o implante contaminou e o cara... Enquanto isso, eu vou deixar uma pesquisa, aí eu vou respondendo o que o Marrone está falando. Deixa eu só abrir já a próxima pesquisa para
que aí o pessoal vai lendo e vai respondendo. Pode falar, Marrone, por favor. É uma coisa que eu acho que até, às vezes, é até mais comum no consultório do que esse paciente que fez o implante e teve uma complicação maxilar com uma bola fúngica, é aquele paciente que vai fazer o preparo para um implante de arcada superior e aí na investigação radiológica prévia, o dentista visualiza que tem já um comprometimento e aí você identifica a bola fúngica. Eu acho que esse paciente apesar de não ter evidência, o fato da gente operá-lo antes de realizar o implante, eu acho que é bastante mais seguro para ele. Eu queria que você desse uma opinião sobre isso. Assim, acho que nesse ponto, Marrone, até mais importante. Nisso eu concordo. Se o cara tem uma bola fúngica e vai fazer um implante, tem que operar o nariz antes. Mas a realidade não é isso, né? O que acontece de vir no consultório é o cara com espessamento mucoso, com um cistinho de retenção, e aí ele quer, o dentista quer que você opere o nariz antes dele fazer implante. Nesse caso, o que eu tenho feito atualmente eu ligo para o dentista, eu falo com o paciente, eu ligo para o dentista e falo, meu querido, faz aí o seu procedimento, porque na maioria das vezes não dá nada. Se der alguma coisa, eu já conversei aqui com o paciente, a gente está ciente e a gente opera o nariz depois. Então, isso que eu tenho feito na minha rotina geralmente. Quando não é doença, tá? É diferente de quando já tem uma doença maxilar, aí não, aí eu opero primeiro. Mas, pelo menos, acho que é a mesma realidade sua, né? O paciente que chega do dentista, ele tem um cistinho de retenção, ele não tem uma bola fúngica, geralmente. A maioria. Então, nesses casos, eu prefiro não operar. Se não é doença, eu não opero, explico para o paciente e ligo para o dentista ter um feedback, ter uma retaguarda também, sabe? Porque senão ele fica meio vendido na história. Então eu ligo e falo, olha, fica tranquilo, se der algum problema, eu já conversei com ela, a gente opera depois, mas manda bronca aí no seu procedimento tranquilamente. Tá bom? E o Paulo perguntou sobre pós-operatório. Você faz lavagem com corticoide, faz irrigação, você faz alguma coisa no pós-operatório de bola fúngica? Bola fúngica, lavagem com soro só, geralmente. Tá? Geralmente vai muito bem. Bola fúngica, como eu disse, é o que vai fazer a propaganda do seu consultório, na enorme maioria das vezes. Muito bom. Tem mais algum? Posso continuar? Como é que tá aí? Pode continuar. Paulo foi o Paulinho Saigon, grande Saigon. Bom, aqui, ó. Qual critério você considera o melhor para diagnosticar fúngica alérgica nos seus pacientes? A maioria respondeu presença de mucina alérgica na cirurgia. Então vamos lá, vamos falar dos critérios. Como que acontece uma fúngica alérgica? Por algum azar aí o cara tem uma alergia muito forte ao fungo, então dá uma resposta inflamatória exagerada do nariz a esses fungos que todo mundo tem. Isso leva a edema de mucosa, que leva a disfunção mucociliar, que leva a estase de secreção, que leva a uma superinfecção secundária, que leva a mais edema de mucosa, que no final das contas acaba criando a mucina alérgica. Então, realmente, para a gente, o critério principal é a mucina alérgica mesmo, mas para os residentes, principalmente, é importante lembrar dos critérios de Benticum, que são pólipo nasal, mucina alérgica, tomo característica, que eu vou mostrar o que é, detecção de fungo na secreção e hipersensibilidade tipo 1 ao fungo, ou seja, alergia ao fungo. Como que eu faço para decorar? Para mim, ó, são 3 critérios de sinusite, então pólipo, secreção e tomo, 3 critérios de sinusite, um critério de fúngica, né, que é a detecção do fungo, e um critério de alérgico, que é a alergia ao fungo. Então, com isso, você tem os critérios de rinocinusite fúngica alérgica. 3 critérios de sinusite, um de fúngica, que é detectar o fungo, e um de alergia, que é ter alergia ao fungo. Além disso, o Benticum, no artigo original deles, eles colocam mais algumas coisas que ajudam no diagnóstico, que geralmente é unilateral, tem asma associada, tem erosões na tomografia característica, parece um monte de mucoceles. Parece que o cara teve o azar de ter uma mucocele no frontal, uma no etimoidal, uma no esfenoidal, então um monte de mucoceles. Pode ter cultura positiva para fungo, mas é que cultura é um exame ruim, né? Tem os cristais de Charcot-Leyden na secreção e pode ter a eosinofilia sérica também, que por um tempo foi falado que a eosinofilia sérica não serve para nada, hoje em dia a gente está voltando a usar a eosinofilia para ter esse critério. Então, mucina alérgica para a gente é o principal critério. O que é a mucina alérgica? É um muco muito grosso mesmo, ele parece uma cola. Deixa eu ver se já está... ainda não está no vídeo. Mas o que acontece também nos critérios para a gente? É o seguinte, sinusite fúngica alérgica, se você tem critério de sinusite, é fácil.
mas às vezes detectar o fungo e ter alergia ao fungo comprovada não é tão fácil de achar. Tanto que muitas vezes você chama isso de rinocinusite mucínica eosinofílica. Então não é fúngica, porque não achou o fungo, é mucínica, e não é alérgica, porque você não teve alergia, não achou alergia, então chama eosinofílico. Tem alguns estudos que até mostram que tem diferença de composição ou de característica epidemiológica de um para o outro, mas isso não vem tanto ao caso. Então, só para lembrar para vocês, olha como que é a mucina. A mucina parece uma cola, parece um chiclete mesmo. Você vai puxando, quando você consegue aspirar, a secreção vem para fora do nariz, assim, e fica um chiclete todo. Às vezes a secreção é tão grossa que você não consegue puxar da parte inferior aí do seio esfenoidal, e você tem que ir com pinça, às vezes, para puxar. A pinça, às vezes, não tira tudo. Às vezes, eu tenho que ir com cureta para puxar isso daí. Às vezes, a cureta também não tira tudo. Então, não é uma coisa tão simples. Deixa eu adiantar. Aqui, ó. Tem que ir com a cureta, às vezes, para você conseguir remover, ó. Que aí você consegue puxar tudo. Ó, desbloqueou, parece que destampou, né, um plug lá de baixo. E aí, sim, você vai com a pinça, você consegue tirar. Esse é o famoso catarro preso, né? Isso quando o paciente fala que é catarro preso, fala, realmente, seu catarro estava preso no nariz. E aí é legal você notar que tem diferença mesmo. A fúngica alérgica, então, tem essa mucina, que é essa secreção mais grudenta, ó, parece cola, tá? Você vai puxando, parece que está vindo uma cola. É diferente do cara da bola fúngica. O som aqui. É diferente do cara da bola fúngica, que ele já tem uma concreção, a massa, que é mais fácil até de mexer. E mais diferente ainda do cara que não tem nada isso de fungo e só tem secreção presa mesmo, aí aquela secreção tipo mucocele que você puxa, ó, ele vem com facilidade, vai fazendo até barulho no seu aspirador aí quando você vai puxando essa secreção. Esse é aquela parte que você fica feliz da cirurgia. Então, como eu falei, tudo vai depender da detecção do fungo ou da alergia ao fungo. Então, clássico, se você achar, tem sinusite, achou o fungo e achou alergia, chama fúngica alérgica. Mas se de repente você não tiver a comprovação da alergia, você pode chamar de fúngica eosinofílica. Se você só tiver alergia e não tiver o fungo presente, mucínica alérgica. Se você não tiver nada presente, mucínica eosinofílica. Mas isso daí é só para mostrar para vocês que na prática, o EPUS pediu para colocar tudo como mesobalaio de gato, é o que a gente faz todo dia mesmo, coloca tudo como sinusite fúngica alérgica. O termo mais correto talvez fosse fúngica eosinofílica, mas fúngica alérgica já está consagrado na literatura, então é o que a gente usa. O que é a tomocaracterística? Isso aqui, ó, heterogeneidade, né, hiperdensidades e parecem mucoceles. Ó, tá vendo que parece que está expandindo o seio, ele perde um pouquinho do contorno ósseo. Olha aqui, ó, ele parece até formando... Isso aqui, quando você vê, você acha até que é uma complicação de sinusite, ó, que ele está expandindo do etimoide, do seio etimoidal para a órbita. Aqui um outro modelo de tomo característica, ó, você vai ver que ele tem expansões mesmo. Ó. Você vai ver essa parte aqui do esfenoidal, do etimoidal, ele começa a fazer um pouco de expansão, ó, tá vendo que ele até deixa mais rarefeito aqui. Olha o teto, ó, fica rarefeito por causa da compressão da mucina. Eles aqui não me engano, o mesmo paciente, só para mostrar a parte aqui do seio esfenoidal. Aqui, ó, tá vendo? Ele abaula o seio, ele tem rarefações aqui atrás, ó, a rarefação. Esse paciente aqui, a queixa era só cefaleia, ele não tinha outras queixas. E outra coisa também que é bom entender, então, que parecem mucoceles. Parece que eu estou diante de várias mucoceles aí dentro dos nossos seios. Então, a heterogeneidade. Olha como esse lado está todo expandido, né, do nariz, ó. Olha como a papirácea ela acaba ficando mais rarefeita por causa dessa expansão que você tem no etimoidal. Aqui dá para ver bem, ó. Parece que ele está invadindo a órbita. Invadindo não, parece que ele está erodindo e fazendo uma remodelação, que é o que acontece mesmo, para entrar na órbita. Nesse caso, a remodelação era tão grande que ele vem, acho que, para o outro seio esfenoidal. Ó. Aqui, ó. Ele começa a ocupar o outro lado. Olha como forma uma mucocele mesmo, né? Ó. Tudo arredondadinho. Aqui para mostrar o outro lado também. Então, só para vocês entenderem que a tomo da fúngica alérgica ela é bem característica. Ela geralmente é unilateral, mas pode ser bi. E ela parece que está formando um monte de mucoceles aí dentro do nariz do paciente. Aqui, ó. Muito bem. E a ressonância eu já mostrei para vocês, né? ISO em T1 e quase negativo em T2, tá? Então,
Toma cuidado, às vezes você olha só o T2 e fala, não tem nada. Não, não é fungo, tá? Toma cuidado. Aqui só para mostrar um paciente, ó, T1 e T2, indo simultaneamente, é o mesmo paciente. Olha a diferença, né, de captação. A parte inflamada no T2 fica bem captado, né, que é aquela parte que estava errado no EPS. E ó, com a parte do fungo fica preto. Tá bom? Então isso que eu quero, ó, aí ó, o fungo no esfenoidal. Isso que eu quero que vocês gravem como imagem de fúngica, principalmente na fúngica alérgica. Voltando lá no meu slide do tratamento, indo no espectro das doenças da sinusite crônica, então a gente vai ter um espectro pouco inflamado, que você faz cirurgia mínima, e o espectro muito inflamado, que é o caso da fúngica alérgica, eu vou fazer cirurgia máxima, como a Gabi já falou. Isso aqui acho que é só para mostrar rapidinho. Esse caso, ele tinha, a paciente tinha um comprometimento aqui no C-esfenoidal, que é o caso das fotinhos aí que eu mostrei. E ele era tão comprometido, tão difícil de tirar, que eu tive que fazer um acesso como se fosse de base de crânio do C-esfenoidal, para abrir os dois lados, comer o septo posterior para conseguir cavocar lá e puxar essa mucina alérgica. Esse é o lado direito, né? A concha média. Repara que tem pólipo aqui no recesso esfenetimoidal, aqui está o septo. Ó, aberto aqui o seio esfenoidal. Você até conseguir tirar um pouco da mucina, tá saindo, é bem grudenta, saindo aqui pra gente. Fui pro outro lado agora, o seio esfenoidal todo aberto, mas não sai, a mucina é muito difícil de tirar. Então o que a gente fez foi começar a quebrar o septo posterior, né, fazer uma septectomia posterior. Tirei também o septo intersinusal. Tô aqui quebrando o septo, adiantar um pouquinho. Aqui, ó, aqui já tá com o septo aberto, seio da esquerda, seio da direita. Repara que é inflamado, né, sangra bastante. Ó, aqui o septo intersinusal, fui com uma tesoura para cortar o septo intersinusal. Agora sim, ó, como eu estou mexendo nos dois seios, agora eu consigo tirar com mais facilidade essa mucina alérgica. Mesmo assim, não é tão fácil assim para tirar, né? Dá. Eu acho que esse eu também tive que usar uma cureta. Não sei se é o mesmo vídeo, mas eu tive que usar uma cureta para tirar tudo. Aqui, ó. Essa é a parte que vocês viram no outro vídeo, que você tem que ir com a cureta e puxar bem mesmo, para ele desbloquear. E aí, quando você tira, sai então aquela mucina toda, que eu já mostrei, mas só agora para mostrar o aspecto final, ó, tudo aberto, ó, base de crânio, seio esfenoidal aqui embaixo, ó, tudo isso é base de crânio, papirácea, os dois seios esfenoidais abertos. Então, na nossa ideia aqui na Escola Paulista de Medicina, a gente faz cirurgia máxima nesses casos, tá? Que seria o full FAS, né, ou full house FAS. E a ideia é tirar toda essa mucina, e aí você tem que fazer tratamento pós-operatório com corticoide oral, corticoide tópico. Esses casos vale a pena mandar para um alergista e fazer imunoterapia, tá? Que ajuda bastante, mesmo que não seja alérgico ao fungo, vale a pena fazer imunoterapia. Claro, desde que seja alérgico a outra substância, né? Mas não precisa ser exatamente contra fungos. E esses são os casos que, quando vão mal, talvez valha a pena entrar com imunobiológico. Tá? A gente só tem o Malizumab, mas provavelmente o Dupilumab já entre no mercado próximo aqui no Brasil. Agora eu vou passar para o Dr. Paulo Saraceni, vulgo Marrone, para apresentar um outro caso para a gente ilustrar e poder discutir aqui na minha aula. Paulinho, você está aí com o seu caso para apresentar? Posso? Pode, vou compartilhar. Enquanto o Rony está compartilhando, tem uma pergunta para a Gabi, do caso dela. A Renata Pilan perguntou e como que foi feito, porque tem secreção ali perto da intraorbitária, né, naquele caso que você apresentou. Como que foi feita a remoção? Você fez intranasal? Você fez acesso externo? Como que foi feita a remoção dessa secreção? Foi por acesso externo, como o caso estava com oftalmo, eles que abordaram, foi por uma incisão abaixo da sobrancelha, que normalmente eles fazem. Na verdade, essa abordagem foi um pouquinho antes da nossa, uns 2 dias antes, então quando a gente abordou, ele já estava drenado e estava com um dreninho de penrose locado. Essa paciente evoluiu super bem, teve uma melhora completa aí da acuidade visual, e a gente tem 10 meses de segmento do otorrino e ela tá bem, sem retorno dos sintomas nasais também. Mas aqui na escola, normalmente nós do otorrino costumamos, quando necessário, também abordar a parte externa, que é o mais comum, a gente já faz a sinusé e já faz ou o acesso externo ou a sinusectomia quando consegue acessar, mas ali, como era um pouquinho mais lateral, o acesso externo foi feito.
Aliás, só aproveitando, o Rê, a Rê é um baita amigona, a Rê, desde muito tempo. Melhor não falar o tempo todo, né? Vai queimando o filme. Mas só para agradecer, Rê, você e a sua outra Renata, a Remori, que vocês sempre divulgam lá no Otorrino Experts as nossas aulas, a Remori divulga também. Só de que eu lembro aqui de cabeça, o Fabrício Romano colocou na BR pra gente, Fabrício Scapini sempre divulga, acabou agora o Otorrino Web Meeting, né, que eles fizeram, que foi super bom, teve bastante aula com o professor Aldo. O Guilherme Brassanini também fez umas divulgações para a gente, a Karen Cita, né, que é tua colega de residente, fez também, a Dani, que era da Rinocepto, um grupo que chamou Otorrino Resumos também fez para a gente. O Rodrigo Alvarez tinha pedido para mandar um salve lá para Curitiba, está mandado. Então, só para agradecer que a gente tem as divulgações nossas internas, mas eu fico bastante feliz de bastante gente que são amigos, né? Não estão no nosso dia a dia aqui da escola, mas não são nossos amigos e fazem também a divulgação. Então, obrigado mesmo de coração aí. O Léo está mandando aí. O Léo, a Mari vinha bastante aluno. Então, eu fico feliz demais. É muito gratificante para a gente conseguir disseminar conhecimento. Aí, você já fez a última rapidinho. Draft 3 para rinocinusite fúngica alérgica. Você já teve que fazer? Já, na escola. Ótimo. Principalmente em caso recidivante. Bom, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Vou começar então. Primeiro agradecer o Makoto pela oportunidade, agradecer a equipe da Rinologia, o Luciano, a Gabi, sempre ajudando a gente aí, os fellows, a equipe fantástica que realmente orgulha a gente. Vou apresentar um caso, é um caso que não é de dia a dia, tá? Mas é um caso importante para quem atua principalmente em hospitais grandes, hospitais gerais, né? Não só hospitais específicos da especialidade. Então, a nossa equipe foi chamada para uma avaliação da equipe do Otorrino na enfermaria da oncologia, tá? Para avaliar um paciente masculino, 48 anos, tá? Com diagnóstico de leucemia mieloide aguda, com expressão aberrante CD7 e CD22, que caracteriza ele como um risco desfavorável, um prognóstico ruim. Ele estava no 25º dia de internação, estava fazendo a quimioterapia de indução pré-transplante, né, que eles chamam de esgotamento medular, e ele estava neutropênico. Só um preâmbulo, esse paciente tinha dado entrada 25 dias antes no pronto-socorro deste hospital, com quadro de emagrecimento, febre e tosse há cerca de 2 semanas. Não foi achado nenhum foco infeccioso, mas no hemograma ele apresentava já a presença de uma leucocitose importante com a presença de blastos. A partir desse momento foi internado e foi feita toda a cascata de propedêutica para poder fazerem o diagnóstico da leucemia mieloide aguda. Tá? E qual foi o motivo da interconsulta desse paciente para a equipe solicitada para a equipe da Otorrino nesse 25º dia de internação? Foi uma dor que ele apresentava em hemiface direita, que melhorava com analgésico simples, um paracetamol, um dipirona, mas ele persistia com a febre intermitente desde a internação no pronto-socorro. A equipe de oncologia já havia solicitado a tomografia antes da chegada da avaliação da equipe de otorrinolaringologia, e a tomografia a gente vai mostrar. Antes, o Makoto, a gente colocou uma enquete aí, e a gente queria que vocês votassem nessa enquete, só baseado nessa solicitação de interconsulta e no caso clínico do paciente. Enquanto eles vão respondendo a enquete, Marrone, eu consigo ver o chat só quando eu não estou dando a aula. Agora que eu vi que a Beth Araújo mandou uma pergunta de corticoide. Antes disso, só para quem está aí na plateia saber, a Beth é uma das pessoas que mais sabem de fungo e sinusite fúngica aqui no Brasil. Então, para mim, é uma honra você estar aqui na plateia, viu, Beth? E sempre um prazer te ver. E ela é uma pessoa fantástica. Quem conhece sabe, ela é um amor de pessoa. E na verdade, na escola a gente acaba nem usando muito corticoide pré-operatório por causa das teses, que a gente precisa coletar pólipo, aí o pólipo não pode estar com vigência de corticoide, então na prática a gente não tem usado muito. Sabe, no consultório eu uso, mas eu vou ser bem sincero,
Eu acho que a parte lá de inflamação e de sangramento, principalmente, é muito anestesista dependente, né? Então, quando eu faço fora com o meu anestesista, é uma beleza, não sangra nada. Então é uma maravilha. Eu não tenho usado de rotina, não. Vamos lá, vou compartilhar aqui a pesquisa para o Paulo poder continuar. Então, a maioria achou que sim, tem que suspeitar de sinusite porque o paciente é imunossuprimido, e outros também sim, porque nos casos nosocomiais a febre é mais importante. A gente vê as duas coisas mesmo, né? No nosocomial acaba vendo mais febre, imunossuprimido sempre tem que pensar nessas coisas. Então, isso é até legal. Essa pesquisa foi para colocar na cabeça de todo otorrino que a gente tem que ficar indo atrás desses casos mesmo e tem que tratar direitinho. Eu sou de uma época que o pessoal nem chamava mais otorrino, porque o otorrino a gente chegava lá, mas aí não é sinusite, não. E aí o pessoal parava de chamar a gente. Então é bom que a geração mais nova está vendo que é diferente. Manda bronca aí, Paulo. Bom, então é isso, né? Um paciente nosocomial, um paciente imunossuprimido, a gente não precisa fechar aqueles critérios clínicos, né? De sintomas, para poder suspeitar de uma rinocinusite. Então, essa tomografia que já havia sido solicitada pela equipe da oncologia, então a gente percebe ali um velamento inespecífico, né, da região do seio maxilar direito, etimoide direito, aparentemente sem nenhum sinal de complicação, uma tomografia de uma sinusite mesmo, localizada no lado direito. Tá? No exame físico otorrinolaringológico não tinha nada que chamasse atenção. A gente, a pessoa, o profissional, o colega que avaliou na época, fez a uroscopia, a rinoscopia, achou apenas o desvio septal, foi optado por fazer a nasofibro, isso é muito importante, né? A gente sempre ressalta, paciente imunossuprimido, se você tem a oportunidade de fazer a nasofibroscopia, você tem disponível, você tem que fazer. Então, a nasofibroscopia mostrou apenas uma secreção hialina, ausência de secreção purulenta, apesar da tomo daquele jeito. E, para esse paciente, foi tomada a sugestão de conduta para fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Ele já estava em uso de antibiótico pela equipe da infectologia, meropenem vanco. Então, foi sugerido manter antibiótico proposto e reavaliar em 24 a 48 horas, aquelas medidas iniciais para um paciente com uma sinusite nosocomial. 14 dias após, no 39º dia de internação, esse paciente tinha apresentado no começo, então, uma melhora do quadro da facialgia e do quadro febril, mas 14 dias depois, voltou com o quadro, a febre ainda se mantinha intermitente e ele tinha voltado a ter a hemifacialgia direita depois de um período sem, e dessa vez ele referia mais forte, ele tomava já os analgésicos comuns e não sentia melhora da dor. Foi realizada novo exame de imagem pela equipe da oncologia, foi solicitada e tinha ocorrido uma piora desse padrão do velamento dos seios paranasais do lado direito. No momento dessa segunda avaliação, no 39º dia de internação, esse paciente tinha uma hemoglobina de 8,4, ele tinha 100 leucócitos no sangue periférico, não é neutrófilos, tá? Isso aí são os leucócitos totais, então ele estava em neutropenia praticamente absoluta, e para ajudar a gente, uma plaqueta de 19 mil na contagem do hemograma. E nessa ocasião, foi realizado novamente o exame físico e a colega que atendeu, inclusive é a Tayana, nossa amiga e colega de setor, que avaliou esse paciente, ela realizou a nasofibroscopia e essa foi a imagem da nasofibroscopia. A gente consegue visualizar a concha média do lado direito, um aspecto totalmente necrótico, inclusive a gente consegue perceber o aspecto das hifas fúngicas bem peculiar nesse paciente, tá? Aqui eu coloquei os slides comparando a piora tomográfica do paciente daquele 25º dia, quando a nasofibroscopia e endoscopia nasal não mostrou alterações, e para o dia 14 dias após, 2 semanas após, quando ele foi reavaliado e já apresentava essa necrose na concha média. Então, perceba, o lado esquerdo é a tomografia da primeira
da época da primeira avaliação e a tomografia da segunda avaliação. Então, vocês percebam, nos cortes, houve uma piora do padrão de velamento dos seios do lado direito, a região do recesso frontal, vocês percebam o maxilar também, tá? Mas não havia nenhum sinal característico de invasão, erosão óssea que pudesse deixar a gente mais preocupado em relação a um comprometimento mais profundo desse paciente. As imagens da ressonância também apresentaram uma piora, eu não mostrei ela lá no começo, mas apresentaram uma piora no padrão de comprometimento da data da primeira avaliação para a segunda avaliação. Ó, percebam a diferença do aspecto da ressonância magnética. E aí, nesse momento, foi conversado com o paciente, foi feita a hipótese da rinocinusite fúngica invasiva, paciente neutropênico absoluto, plaquetopênico, e foi orientada a família e a equipe assistente que seria necessário um debridamento cirúrgico para remoção daquelas áreas de necrose para tentar conter a evolução desse quadro, tá? Esse paciente, como ele estava muito plaquetopênico, foi feita a medida de transfusão de plaquetas tanto no pré-operatório como no transoperatório. E aí eu vou passar um pouquinho para vocês do que foi feito com esse paciente. Então, a gente começa a fossa nasal esquerda, não tinha nenhum comprometimento, a todo momento a queixa dele foi só a hemifacialgia do lado direito, o lado esquerdo tinha um desvio septal importante na nossa endoscopia, mas em nenhum momento apresentou queixas desse lado. E aí no lado direito a gente percebe uma secreção bem espessa, até difícil de aspirar. A gente hoje conta com os aspiradores bem potentes, geralmente no centro cirúrgico, e a gente teve muita dificuldade de fazer aspiração, uma secreção bem espessa. A gente percebe ali a região da concha média direita, a região vertical, né, a porção vertical anterior, toda necrótica. A gente percebe o aspecto fúngico bem na região da axila. Então, a gente removeu toda a secreção, isolou bem essa região da necrose para procurar saber até onde ela ia, qual era a extensão do acometimento. Então, a gente percebe que já na região posterior da concha média, você já tem um tecido, apesar de cianótico, um pouquinho mais viável. Tá? Uma coisa legal que a gente gosta de ressaltar sempre é que, além da necrose, uma das características é a presença de uma mucosa mais... Puxa, o vídeo voltou. Uma mucosa mais pálida, né? Pouco sangrante. E essa característica, às vezes, ela tem até um pouquinho de cianose, que você já vê que o tecido está sofrendo vascularmente ali. Deixa eu tentar botar no ponto que estava antes. Uma coisa que eu quero que vocês notem é na hora que a gente vai iniciar a remoção da concha, que quando a gente coloca a tesoura, ele não sangra. Ó, o primeiro e o segundo corte da tesoura não tem nenhum tipo de sangramento. Você vê que o tecido está totalmente necrótico. Ele começa a sangrar quando a gente começa a pegar tecido viável. Então, nessa cirurgia, a gente usou o shaver para poder remover todo tipo de conteúdo necrótico, debridar absolutamente qualquer sinal de fungo visível. Foi optado por fazer também antrostomia maxilar do lado direito e etimoidectomia desse mesmo lado. Quem entrou comigo nessa cirurgia foi até o Vinícius Siebert, que formou lá em Campo Grande, na Federal do Mato Grosso do Sul. A gente é conterrâneo, ele veio, fez a formação aqui em otorrino e voltou para lá. Talvez ele esteja até assistindo, o Vini entrou comigo nessa cirurgia. A cirurgia foi bem difícil, sangrou bastante a todo momento, devido à plaquetopenia do paciente. Apesar da transfusão, a gente precisava colocar um algodãozinho, um cotonoide ali. Lançou mão bastante dos hemostáticos, a gente usou o Surgiflor, e mesmo assim tinha um sangramento em babação muito intenso. Tá? Então a gente debridou ao máximo até não restar mais nenhum tipo de tecido necrótico ou pouco vascularizado na ectoscopia, e é a máxima que sempre é ressaltada, né?
Você remove tecido até onde sangrar. Começou a sangrar é porque você chegou no tecido saudável. Então, foi o que foi feito. No final, devido ao sangramento, a gente optou por colocar um tampão de rayon embebido em pomada, que foi retirado 2 dias após, o paciente tendo evoluído sem nenhum tipo de complicação pós-operatória. Então, foi realizado esse debridamento amplo, com remoção completa da área de necrose, com antrostomia e etimoidectomia. No anátomo patológico, o diagnóstico mostrou a presença das estruturas fúngicas, né, hifaseptadas, esporos em meia-lua, tá? Algo que a gente já esperaria, mas o mais importante é que ele comprovou a invasão tecidual e dos vasos na peça anatômica, na peça enviada. De evolução, esse paciente evoluiu bem, tá? Ele foi submetido durante a internação dele a 2 tentativas de transplante de medula óssea. A primeira falhou, a segunda ele teve uma boa resposta. Após a cirurgia, ele permaneceu ainda 40 dias neutropênico. Então, nesse período, ele foi submetido à endoscopia nasal pela equipe de otorrinolaringologia de 1 a 2 vezes por semana, tanto para monitorar a presença de novas áreas de necrose, como para a remoção das crostas pós-operatórias. E aí, 4 meses depois da entrada dele no hospital, ele recebeu alta, com controle oncológico ambulatorial da doença, atualmente em remissão, tá? Então, esse paciente, eu lembro que na época de fellow minha e do Giuliano, a gente tinha uma estatística muito ruim de rinocinusite fúngica invasiva, que a gente percebia que pelo menos metade dos nossos pacientes a gente não conseguia dar continuidade porque faleciam, porque eram pacientes neutropênicos, com quadros oncológicos bastante avançados, e esse paciente, graças a Deus, evoluiu muito bem. Agradeço a todos pela audiência aí, e o Makoto pela oportunidade, gente. O Makoto toca o barco aí. Obrigado. Valeu, Marrone. Muito bem, então com esse preâmbulo desse caso aí que o Marrone fez fora, isso foi fora da escola, a gente vai começar então a falar, lembrar aqui então de novo o nosso espectro aqui, da fúngica alérgica, hipersensível, bola fúngica imunidade normal, agora vamos nesse lado aqui, ó, fúngica invasiva, que é a imunidade suprimida. Então, na verdade, para fazer o diagnóstico tem que ter uma alta suspeição diagnóstica, mas você tem que lembrar dela, porque ela não é bem uma sinusite, não é aquela sinusite clássica que a gente está habituado. A gente pegar, esse é um estudo que teve uma meta-análise com mais pacientes, mostrou que os principais sintomas são edema de face e febre, e que metade tem obstrução nasal, mas aí o resto é tudo visual. Ou seja, não é uma coisa tão típica de otorrino, a gente tem que ficar esperto mesmo em cima disso daí. E você vai... Como que a gente vai ficar esperto, então, em cima disso aí? Se o paciente tiver imunossupressão. Qualquer paciente com imunossupressão que chame um otorrino para avaliar, você tem que pensar em sinusite fúngica invasiva. Mesmo que seja outra queixa, você tem que estar na cabeça que pode ser sinusite fúngica invasiva. Então, basicamente, são diabéticos descontrolados ou com neoplasias hematológicas. Mas tem também o uso crônico de corticoide, né, levando a imunossupressão, e as outras queixas são bem menos frequentes. O principal são essas duas, diabético descontrolado e doença linfoproliferativa. E aí, como o Marrone já mostrou na apresentação dele, a gente vai ver isso mesmo. Houve muita palidez, ou necrose mesmo, franca, ou crostas enegrecidas. É o que a gente acaba vendo aqui, ó, tudo pálido, tá vendo? Isquêmico. Você cutuca e não sangra. Então é um paciente que você vê que... Porque qual que é o mecanismo? O fungo ele faz uma embolia vascular, né? O fungo invade a mucosa, entra no vaso, forma um trombo, um êmbolo, que aí isquemia tudo, dá um infarto mesmo nessa região. Aí você pode ver crosta e até com IFA, como o Marrone mostrou no caso dele também. Cuidado que como metade dos casos tem queixa oftalmológica junto, é muito fácil você confundir uma fúngica invasiva com uma complicação orbitária de sinusite aguda. Qual que é a principal diferença? Na complicação orbitária de sinusite aguda, o cara vai ter um olho inflamado. Aquilo que eu falei lá no começo do caso, lá quando a Gabi apresentou o caso dela. Então, na complicação orbitária de sinusite aguda, é um processo tipicamente de inflamação e infecção. Então, você vai ver edema, vai ver proptose muito forte, vai ver equimose. E mesmo com o olho todo ferrado aqui de inflamação, ele não tem uma perda visual tão intensa. Tá? Então, você tem muitos sinais, vamos dizer assim, inflamatórios, mas com uma perda visual leve.
Enquanto que quando você tem uma fúngica invasiva, muitas vezes o paciente tem um olho que parece uma conjuntivite, assim, levinha, não tem proptose, não tem quemose, aquele sinal de inflamação franco, mas aí geralmente o cara já abre com amaurose. Então você tem uma contradição entre os sintomas e sinais, tá? Então tomem cuidado, que muitas vezes você pode achar que é uma complicação orbitária e na verdade está diante de uma fúngica invasiva, que é muito mais grave, obviamente, do que uma complicação orbitária. Quais são os pilares do tratamento da fúngica invasiva? Antifúngico sistêmico, debridamento cirúrgico e melhora da imunidade. Perguntaram no chat, enquanto você estava dando aula, Marrone, se a gente tem algum protocolo com a hematologia. Hoje a gente tem uma abertura maior, que entrou um professor que chama Celso. Inclusive, a interface quem fez foi o Rodrigo Tangerina, que acho que os dois trabalham lá no Fleury. Então a gente conseguiu fazer essa triangulação. E agora a gente tem um acesso melhor para discutir caso, para ter condutas, porque não adianta. A nossa conduta aqui é uma parte só do problema. O principal aqui do tratamento é da hematologia, é da parte imunológica mesmo, não é da parte otorrinolaringológica. Mas, de qualquer maneira, os pilares são esses. E mesmo assim, a sobrevida média é de 50%. O que faz melhorar a sobrevida? Se você operou, se usou alguma anfotericina, geralmente tem relação com melhora da evolução. E se é diabético, né? Porque diabético você consegue controlar, daí melhora a imunidade. Já neutropênicos, extensão intracraniana, insuficiência renal e anemia plástica são fatores de pior prognóstico aí nesses casos. E o que a gente tem, então, de importante de novo? Primeiro, antifúngico sistêmico, na escola não é o que acontece, porque a gente não tem todas as opções, mas fora, né, no sistema privado, o antifúngico vai ser escolhido de acordo com o fungo que você coletou. Então, aqui o fungo importa. Não importa para causar doença. Então, não é que o mucor causa mais doença que o aspergillus. Não, eu já mostrei que o aspergillus causa até mais. Mas aqui importa saber se aspergillus ou mucor por causa do tipo de antifúngico que vai ser usado. O debridamento cirúrgico é importante. Não é urgente, que nem a gente achava antigamente, mas não deve ser postergado por muito tempo. Mas antigamente a gente achava que tinha que entrar em algumas horas de diagnóstico. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. E uma coisa muito importante, mesmo com comprometimento orbitário, você fazer essa interação da órbita não melhora o prognóstico desse paciente. Então, de regra, é melhor não mexer na órbita. E o que vai realmente funcionar é isso daqui, ó, melhorar a imunidade. Então, tanto aquelas terapias imunoestimulantes com fator estimulador de granulócito macrófago, por aí vai, câmara hiperbárica para diabéticos e quelante de ferro tem sido falado já lá na Europa há algum tempo, o Fujita tem falado muito isso. Talvez com o quelante de ferro você diminua aí o metabolismo do fungo e aí consiga melhorar também a evolução do quadro. Mais uma enquete aí para vocês. Essa acho que é a última enquete. Estou acabando a aula. Deixa eu colocar a enquete para vocês aqui. Estou com dificuldade aqui. Ops. Me desculpem. Cadê? Aqui. Pronto. Stop. Tem alguma pergunta a mais que preciso responder, Lu? Por enquanto, ó, mandei enquete aí. Respondam, por favor. Tá. Uma pergunta da Camila Muniz sobre como que você maneja a lesão fúngica na órbita e no sistema nervoso central, na intracraniana. Então, o sistema nervoso central tem relação com pior prognóstico. Então, quando está no sistema nervoso central, geralmente o paciente evolui bem pior do termo de sobrevida. Da órbita é o que eu falei. O ideal antigamente a gente exenterava, né? Falava para exenterar tudo, a CCP entrava, inclusive, para remover tudo. Hoje a gente sabe que vale a pena debridar para diminuir a carga fúngica, mas investir na melhora da imunidade aí para tentar reverter o processo. A gente tem até um paciente, né, que tinha comprometimento orbitário, acho que foi do ano passado, tinha um comprometimento orbitário, a gente optou por não mexer na órbita e o paciente foi levando a doença, melhorou a imunidade e sobreviveu, tá levando o quadro. E você vê, e a Clarice, que é uma ex-residente nossa, que fez Clarice é aluna do Leparem, né? Exatamente. Ela perguntou se você vê alguma diferença na evolução entre diabético e imunossuprimido. Imunossuprimido por doença hematológica é pior. Diabético a gente consegue controlar mais, bem mais. Acaba virando até uma doença crônica no diabético, por causa do controle da imunidade. Tá, e o Rogério Nunes perguntou se você tiver alguma lesão oral,
Por exemplo, que nem a gente já teve paciente com palato esverdeado. Você precisa discutir, né? Às vezes vale a pena remover sim, porque a lesão de palato, tudo é mais fácil de você fazer o suporte posterior, né? Que o cara pode usar uma prótese, ele consegue reabilitar. É diferente do olho, né? Que é mais complicado. Então vamos lá. Na suspeita de algum tipo de sinusite fúngica durante a cirurgia, qual material e qual... deixa eu compartilhar para vocês, né? Qual material e qual exame você acha importante solicitar? Essa é uma pegadinha, tá? Porque, na verdade, a resposta disso daí depende mesmo. Então, a gente vai ter que saber o que eu tô querendo ver. Então, vamos lá. Esse acho que é o meu último slide. Onde está o fungo? Essa que é a pergunta que você tem que responder quando você vai pedir um exame. Então, na sinusite fúngica invasiva, o fungo está invadindo a mucosa. E na fúngica alérgica ou na bola fúngica, o fungo está na luz do seio, ou está naquela secreção da bola fúngica, ou está na mucina alérgica. Então, isso você tem que ter na cabeça, porque se você mandar só tecido, mucosa, você não vai pegar essas duas aqui, ó. Desiste, não vai achar nada. Segunda coisa, se você mandar tecido e secreção junto, o que o patologista faz? Lava a secreção e só vai examinar o tecido. Então, se você está diante da fúngica alérgica ou da bola fúngica, você tem que mandar a secreção separada para fazer o exame. E aí, o que você vai fazer? Tem que ser um método que confirme a invasão na fúngica invasiva e não a presença do fungo. Então, falar, olha, tem galactomanana positivo, eu fiz um exame a fresco e veio fungo, não adianta para nada para fazer diagnóstico de fúngica invasiva. Você tem que, na verdade, ter o anátomo patológico da mucosa mostrando invasão. Isso na fúngica invasiva. E na bola fúngica ou na fúngica alérgica? Aí você precisa mandar a secreção para fazer ou cultura ou exame direto a fresco. Geralmente esses exames acabam usando corantes com prata, né, que é o gomorigrocol mais famoso. E no caso da cultura faz o agar saburô. Então essa que é a questão que você tem que estar na cabeça, tá? Se você está pensando em fúngica alérgica principalmente, manda a secreção separada do pólipo, senão eles vão lavar a secreção e você não vai diagnosticar nada. Eu vi uma última pergunta aqui, biópsia de concha média na fúngica invasiva é utilizada? Perdão, sim, é utilizada, mas ela demora, né, para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é com endoscopia mesmo. Então, para finalizar, meus queridos, eu queria agradecer de novo esse grupo todo aqui. Para vocês conhecerem, a Sussu e o Gil fazem a parte de rinites agora lá na rinologia, já há uns 3 anos, se eu não me engano. O Paulo Saraceni e o Luciano estão coordenando os 2 ambulatórios da rino endoscópica, né, de terça e quinta-feira. Aí a gente tem o pessoal que já está mais novo que eles, que é a Eriquinha, está no doutorado, a Aline, que está lá no Diadema, a Juju e a Thay estão no doutorado também, elas foram fellows no mesmo ano. Depois a Gabizinha está de doutorado também, foi fellow no ano seguinte. E aí os 3 que foram fellows no ano passado, que é a Germana, a Laurinha e o Thiago. Vamos ver se os 3 entram também para fazer as teses. A Luísa entrou com a gente para fazer o mestrado, está acompanhando também já há uns 2 anos conosco. E aqui os fellows atuais, que são os carros-chefes aí da rinologia, são residentes e fellows, né? E os fellows habitualmente são os que levam mais no dia a dia, porque eles fazem um acompanhamento mais longitudinal. Então tem a Eriquinha, que veio lá do ABC, a Jéssica, a Gegé e o Jonatas vieram aqui da escola mesmo. E eu sempre agradeço a equipe, porque tudo que vocês veem que a gente mostra, de casuística da escola, de caso da escola, de coisa que a gente fez com lavagem, fez com cirurgia, nada disso seria possível sem a presença de todas essas pessoas, tá? Então, eu sou muito, muito grato a eles mesmo. E antes de finalizar, para a gente começar um pouco de discussão, tem 2 coisinhas que eu queria só passar para vocês. Primeiro, deixar aqui o convite para a semana que vem. A aula vai ser do grupo do sono com a doutora Tatiana. Ela vai falar sobre como avaliar os relatórios de CPAP e a adesão pela telemedicina, então, que é uma coisa super atual por causa do Covid. E depois da discussão aqui, eu convido vocês para ir para a sala da otorrinopediatria, que vai começar a reunião da PED também, nos mesmos moldes que a gente está fazendo aqui da Rino. Então, acho que agora a gente pode abrir para discussão. Quem quiser participar, abrir o microfone ou mandar no chat, fiquem à vontade, do jeito que vocês acharem melhor. Obrigado pela presença de todo mundo e
obrigado pela divulgação que muitos fizeram de maneira totalmente gratuita e por amizade mesmo. Obrigado mesmo, viu, gente? Fico muito feliz por todos aqui conosco. Tem uma última pergunta para responder 100%, que eu acho que é mais direcionada para o Marrone, para o Paulinho. Aquele paciente que você operou, você falou que ele tinha plaquetopenia. E perguntaram, qual é o mínimo valor de plaquetopenia? Você tem alguma ideia de quão inferior é o limite para abordar, ou que a gente aborda lá na escola? Então, tá ouvindo? Então, é o seguinte, esse paciente, ele estava no dia que a gente avaliou ele estava com 19 mil de plaqueta, um cara que a medula já está naquele processo pré-transplante, então não tem muito de onde tirar, e a gente sabia que não ia conseguir chegar no nível de 50, que a gente fala que é o mínimo para poder operar esses casos mais graves e urgentes. Então, o que a gente fez foi fazer o preparo pré. Então, ele foi feito 4 bolsas de plaqueta algumas horas antes e correu plaqueta no intraoperatório, na tentativa da gente tentar. A gente sabia que ia sangrar, mas o medo nosso era o fungo invadir, começar a pegar a órbita e ele ter um acometimento visual e uma sequela definitiva, entendeu? Então, é aquele negócio que você nunca vai achar consenso. Qual é o padrão mínimo de plaqueta para você operar? Você tem que ver cada caso. A gente, graças a Deus, estava num hospital que tinha uma estrutura e estava com a reserva para fazer a transfusão de plaquetas, né? Então, isso, de toda maneira, ajudou a gente. E aquele negócio, hemostático. Eu acho que se a gente não tivesse hemostático na nossa mão, os cotonoides, uma equipe de anestesia top, né, podendo controlar bem a pressão arterial, a frequência do paciente, ia ser muito mais difícil do que foi. O Vinícius tá aí online, ele sabe a dificuldade que foi na época. O vídeo foi rapidinho, mas a cirurgia foi complicada. E como que você fez o controle pós-operatório? Você colocou hemostático, você botou tampão? Como que você fez para controlar? Depois você acabou a cirurgia, você falou, pronto, debridei. E agora? Então, durante toda a cirurgia, a gente lançou mão de tamponamento, né, com cotonoide, com vasoconstritor. Eu usava o hemostático, esquema base do crânio faz, às vezes, que sangra no meio, você não consegue ver nada, então você põe um pouco, tampona, tira para ver como é que fica. E no final a gente fez uma camada de hemostático e eu deixei um tampão de rayon com pomada que a gente tirou 2 dias depois. E aí esse controle foi feito, como ele estava em enfermaria, mais difícil, né, de fazer o controle endoscópico com debridamento, mas o hospital conta com uma equipe fixa de otorrino, então a gente se revezava para passar nesse paciente, inclusive a Cris Vanderlei, que está aqui também, foi uma das que avaliou esse paciente. Então, graças a Deus, o controle correu perfeito. Você controlou com um endoscópio depois da cirurgia? Você viu lesão, alguma coisa? Sim, nasofibroscopia pelo menos de 1 a 2 vezes por semana. No começo do pós-operatório era 2 vezes por semana e conforme foram diminuindo as crostas e a chance de ter novas lesões necróticas foram diminuindo, esse acompanhamento foi espaçando cada vez mais. Eu pergunto isso porque, às vezes, como o paciente é plaquetopênico, tem muita gente que bota tampão, né? E aí você fica com dificuldade de ir no pós-operatório. E aí, depois que você tem que tirar a crosta, você tem que debridar o nariz, também você corre um risco de sangramento no pós-operatório. O que deixa um pouco mais desafiador e dá uma ansiedade para o otorrino em resolver. Você tem que ser mais conservador nesse tipo de paciente justamente por isso. Então, às vezes, o debridamento é basicamente aspiração e remover as crostas que estão soltas. Não vai mexer em nada que está muito fixado ou aderido, porque você vai gerar dor de cabeça. Só reforçar, então, perguntaram lá o ID da PED, eu coloquei aí no screen para vocês. E, de novo, para quem não estava no começo da aula, semana que vem, provavelmente, a gente vai começar um programa novo que chama, provavelmente vai ser ERI no EPM Residentes, mas isso a gente está em discussão ainda. Vai ser provavelmente às terças e quintas-feiras, às 15 horas. É focado para residente e fellow, mas quem quiser participar, fiquem à vontade. É mais para ver até parte de teoria, discussão de casos mais típicos com os residentes. E aí eu vou até deixar, já aproveitar, porque como a gente vai fazer com um login diferente, tudo,
Eu vou deixar meu e-mail, eu vou pedir para quem tiver interessado me mandar e-mail, porque daí a gente vai fazer o cadastro de todo mundo para entrar nessa reunião que aí é mais restrita, tá bom? Para residentes e fellows. Aí, então, quem tiver interessado, entre em contato, por favor. Continua aí, Lu. Tem mais pergunta? Não, as perguntas acabaram. Tá todo mundo só agradecendo e falando que foi maravilhoso. Parabéns mesmo pela equipe toda. Foi fantástica a aula. Uma coisinha que eu acho legal, um pouquinho mais prático também para a gente falar, é em que e-mail, como coletar, né, o material que a gente tira dos seios. Então, é importante a gente lembrar que para a pesquisa direta e para a cultura tem que ser em solução salina, não é no formol. Às vezes a gente confunde um pouquinho lá na hora. Então, lembrar que para a pesquisa direta e cultura, o material a gente manda em solução salina, e para o histopatológico, para o anatopatológico mesmo, o Grocô, PAS, aí mandar em formol. Na hora lá do vamos Bem lembrado. Eu esqueci. Que você mandava em formal para pesquisa para cultura, ferra tudo. Bem lembrado. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa que está na plateia? Eu agradeço demais aí a presença de todo mundo. Fiquei bem surpreso aí com a audiência toda. Para a gente é um prazer fazer essas reuniões, até para a gente divulgar conhecimento. É o que eu sempre falo, a gente aprende com as perguntas. Muitas vezes, porque quando a gente está só grudado no nosso meio, a gente sempre pensa da mesma maneira, então é bom ter a ideia de todos os outros, sabe? Para a gente é muito legal. Meus queridos, vocês querem falar alguma coisa? Ô, Fabrício, grande. Tudo bem? Presida da BR. Como é que tá? Parabéns primeiro, foi muito legal. Parabéns para todos aí, foi 10. Imagina. Obrigado por ter vindo. Nesse momento aí de finalização, eu falei que eu ia discutir o casinho com você depois, né? Acho que a gente podia discutir todo mundo. O que você acha? Manda bronca, pode mandar. Mas, na verdade, é uma questão bem filosófica, assim, e por isso que eu te passei aquela... Você quer compartilhar? Vou te explicar. Então, isso aconteceu, uma semana atrás. Uma paciente me ligou que o avô dela estava internado no Einstein por causa de uma confusão mental. Ele teve uma confusão mental, internou. E aí o geriatra começou a fazer uma investigação e tudo mais. E aí ele não encontrou nada, absolutamente nada que justificasse, a não ser uma sinusite fúngica esfenoidal, que foi totalmente um achado na tomografia de crânio que ele fez para ver se era um AVC ou não, né? Eu pedi uma ressonância, o paciente não conseguiu fazer a ressonância porque ele não conseguiu ficar quieto na ressonância, então fez uma tomo de seios paranasais e aparentemente bola fúngica esfenoidal, assim, ele não tem nenhum sintoma nasal, ele não sente dor, não sente nada. Um achado de exame de uma bola fúngica esfenoidal. Que a gente chegou à conclusão que não é a causa da confusão dele, provavelmente. A questão é que ele tem arritmia, anticoagulado, 95 anos, tá? E tá com uma bola fúngica esfenoidal, né? E aí aquela pergunta que eu te fiz, e aí? É um caso que você... Porque pelo que você colocou na aula, bola fúngica é cirúrgico, né? Não é conduto expectante. Mas e como que você põe na balança dessas comorbidades? Então, qual que é o risco real de não operar um cara com uma bola fúngica esfenoidal? É ele ter uma imunossupressão mais para frente e isso aí virar uma fúngica invasiva? Isso pode acontecer, né? Ou isso é um risco tão pequeno que não compensa você colocar um cara anticoagulado e arrítmico no centro cirúrgico, né? Pois é. Bom, primeiro, obrigado por estar aí, Fabrício. Fabrício é um grande amigo meu, a gente sempre conversa bastante, ainda mais nosso grupinho lá, né, no Dark Side. Então, nesse caso especificamente, acho que eu também não operaria, não. O risco não é virar uma fúngica invasiva, Fabrício. O que os artigos têm mostrado mais recentes é o risco de evoluir para algum tipo de complicação infecciosa intracraniana. Então, pela localização ou acometer órbita, né, dar algum tipo de alteração de acuidade visual, ou ter algum tipo de complicação intracraniana. Mas nesse caso aí desse seu paciente, que está com uma confusão mental, que está com uma idade bem avançada, tem muita comorbidade, eu concordo contigo que eu não acho que a bola fúngica seja a causa. E assim, a indicação também não é de uma cirurgia de urgência, mas sim que a gente não deva, por exemplo, se você pegar um paciente rígido que tem condição
de operar e que totalmente assintomático, antigamente a gente esperava, né? Vamos acompanhar, faz uma tomo daqui a um tempo. Hoje em dia o que se fala é para não fazer isso, é para você indicar a cirurgia nesses casos. Mas no seu caso especificamente, eu acho que eu não faria. Eu tenho até um caso bem parecido, que eu tinha uma paciente também lá do Einstein, que chamaram por causa de uma mucocele esfenoidal e com paralisia do terceiro par. E assim, uma mucocele gigante, paralisia do terceiro par, um diabético super descontrolado. Ficamos nesse dilema também, opera, não opera. Resolvemos operar porque esse tinha uma relação causal maior, né? A compressão lá do seio esfenoidal poderia estar dando alguma paresia, alguma paralisia do terceiro par. Final da história, operamos, não melhorou nada a paralisia e aí fechou o diagnóstico como paresia de neuropatia diabética. Então não tinha nada a ver com a compressão. Então, eu acho que é o que eu falei no meio da aula. A gente tem que conversar com a família e expor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E deixar a família optar também um pouquinho. Legal. Concordo 100%. Eu vou te falar que eu nunca me arrependi de dividir o diagnóstico e a conduta, sabe? Dividir a tomada de decisão. Acho que sempre é importante. Legal. Obrigado, meu querido. Valeu. Tá bem? Como é que tá as coisas? Tudo beleza. Tudo. Maravilha. Operando pra caramba, operando muito, tá incrível. Nossa, eu marquei uma cirurgia essa semana, eu tô feliz da vida. O Fabrício tá morando na Eslovênia, então. Esperando, assim, para curtir cada... Você fica até demora, né, na cirurgia. Não, peraí, eu vou devagarzinho aqui, que é para curtir o momento, né? Pior que nem dá, porque eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu fiz uma semana passada, que foi uma fratura de órbita que a gente fez. A paciente testou Covid negativo, mas mesmo assim o protocolo do hospital é você usar a paramentação completa. Puta, né? É uma droga. É horrível, você não consegue nem curtir o momento, porque é tão desconfortável aquilo que você quer acabar logo mesmo. Que porcaria. Tem que internar o paciente na Eslovênia, que lá tá livre de Covid, e aí pode... ou na Nova Zelândia. Também. Santa Catarina também tá tranquilo. Santa Catarina tá indo voando. Alguém colocou aqui das entrevistas, na verdade a ABR está fazendo as entrevistas, a gente teve a da Zara e a da Claire Hopkins, né? E ontem o Marcel Menon fez com o Ben Blyer, que publicou um artigo bem legal sobre a aerosolização, justamente esse risco de cirurgia. Sim. E ele está terminando de editar e a gente já vai subir para o YouTube da BR aí, essa próxima aí, que acho que parece que ficou bem legal. Legal. Só fazer então um spoiler lá do nosso trabalho da anosmia. Eu tinha falado na reunião do departamento, mas só para falar para o pessoal que está aqui, o que a pesquisa da BOL tem mostrado é que parece que a anosmia do Covid é pior, viu? Porque ela resolve menos. Então, geralmente, uma anosmia pós-viral resolve 70%. A gente achou na pesquisa da BOL que só 50% resolve totalmente. E os que resolvem totalmente ainda demora mais tempo para chegar no resultado do que o cara que é Covid negativo. Então, se por um lado parece que a anosmia está relacionado a melhor prognóstico do Covid, por outro lado, a própria anosmia, o prognóstico é pior quando tem coronavírus. Logo deve sair. Legal. Então é isso, meus queridos. Vou fechar a sala para podermos ir lá para a PED. Semana que vem são o grupo do sono. Durante a semana a gente divulga, então, como que a gente vai operacionalizar aí esse nosso programa de residentes, tá bom? Obrigado a todos aí. Um abraço para todo mundo. Parabéns para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.